A mente humana é extraordinária. O ser humano é um ser extraordinário. A nossa mente, aquilo que recebemos de Deus, é o que nos torna semelhantes a Ele. Da complexidade, da criatividade, da capacidade, o ser humano é um ser extraordinário. Não é à toa que a Bíblia diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Certamente não se refere ao físico, mas ao mundo interior. A nossa mente, aquilo que recebemos de Deus, é o que nos torna semelhantes a Ele. Nós temos consciência de questões subjetivas, abstratas, metafísicas. O ser humano é o único ser que é capaz de pensar sobre a vida e sobre a morte. Falando de criatividade, eu fico pensando na criatividade de Beethoven, a música de Beethoven, a pintura de Van Gogh, a inteligência de Ramanuja, que era um indiano no começo do século XX, que nunca teve acesso ao ensino formal de matemática e desde a infância ele já tinha visões de fórmulas matemáticas complicadíssimas. Quando ele chega em Oxford, aqueles catedráticos em matemática não conseguiam entender o que ele estava falando. Ele deu um salto na inteligência humana, matemática, de forma tão extraordinária que até hoje as suas fórmulas são usadas para entender a teoria de cordas, os buracos negros. A mente humana é extraordinária. Quando a gente pensa no que o homem é capaz de fazer, compreender o universo, criar a matemática, criar a física, as leis, interpretar o universo, descobrir o mundo quântico. A mente humana é maravilhosa, mas ela também é capaz de coisas funestas, taciturnas, sombrias. É capaz de ser tomada por tristeza, por ressentimento, por ódio, por maldade, pelo desejo de vingança. A mente humana é capaz de chorar de alegria, mas chorar de profunda de tristeza. E uma das características da mente é que ela é transformada constantemente. Nesse momento que vocês estão me ouvindo, vocês estão sendo transformados pelos inputs que vocês estão recebendo, por aquilo que vocês veem, por aquilo que vocês ouvem, pelas reflexões que vocês fazem de acordo com aquilo que estão ouvindo. A mente, ela é plástica, ela tem capacidade de se transformar, e ela se transforma todo o tempo. Do ponto de vista fisiológico, os cientistas hoje descobriram um processo chamado de neurogênese. Neurogênese significa literalmente que diariamente o teu cérebro produz novos neurônios. Durante anos os cientistas acreditavam que o cérebro nascia com um número de neurônios e uma vez que eram perdidos, eles não eram restaurados. Hoje eles já conseguem comprovar a existência de novos neurônios, e com novos neurônios é possível haver novas estruturas de pensamento que modificam a sua vida. Aquilo que você faz, por exemplo, você vai aprender a tocar um instrumento. No começo não é natural, mas você vai tentando, e o teu cérebro vai criando estruturas de pensamento que determinam aquela atividade mental. Depois de um tempo, aquilo é natural. Agora experimenta ficar 20 anos sem tocar o instrumento. Você fica enferrujado de novo. Por quê? Porque aquela estrutura física, ela vai se desfazendo quando ela não é utilizada. Então, se você começar a ter outros hábitos, a pensar diferente, a falar diferente, a se treinar para ser diferente, aquilo que é difícil se torna natural, e aquilo que era o natural perde a força. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, a maneira como nós vivemos determina a qualidade de mente que temos. Então, toma cuidado com aquilo que vai entrar na sua mente, porque uma vez que entra, aquilo vai determinar transformações, convicções, crenças que vão determinar a maneira como você enxerga a vida.
Se as fontes da sua mente forem poluídas, as fontes que jorrarão serão poluídas. As pessoas com quem você conversa, as conversas que você alimenta, têm consequências interiores e não só exteriores. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a mente que você tem depende da sua escolha. Você tem que fazer a escolha. E andar pressupõe o quê? Hábitos, um passo após o outro. Pressupõe a reprogramação da tua mente. É você analisar os teus sentimentos que são funestos e começar a reprogramá-los. Você pode fazer isso sozinho, pode fazer num aconselhamento, numa terapia, mas fale. Você tem que entender porque você age como você age, porque você pode ser transformado. É uma escolha nossa, uma escolha diária, uma escolha da vida inteira. Nem toda transformação que você precisa será sem dor. Você vai ter que querer mudar hábitos, mudar a maneira de enxergar a vida, mudar atitudes. No começo não é fácil. Depois que você for transformado, aquilo será natural. Quando eu me disponho a vencer um comportamento autodestrutivo, é difícil, mas é uma decisão. E se você tomar essa decisão, meu querido, e lutar por ela, você vai vencer. E você um dia vai poder testemunhar: eu era assim e hoje não sou mais. O teu sofrimento, na maioria das vezes, é consequência das suas escolhas. Sabe, querido, a mente é o seu maior patrimônio. Sobre tudo que deves guardar. O que quer que você tenha na mente tenderá a ocorrer na sua vida. Se você continuar acreditando naquilo que sempre acreditou, você vai continuar sendo do jeito que você sempre foi. Se você continuar a fazer o que você sempre fez, vai continuar a receber o que sempre recebeu. Se você quer resultados diferentes na sua vida ou no trabalho, tudo o que precisa fazer é mudar a sua mente. Em outras palavras, muitas pessoas querem mudança. Você ora por mudança, não sei como pensamos que a mudança virá, mas não vai ser magicamente. Deus não vai fazer vapt-vupt e tudo vai mudar. Tem sempre algo que Deus precisa nos mostrar, que nós precisamos fazer, e Ele nos dará a graça para fazer. Deus não faz tudo por nós, Ele faz as coisas através de nós. Não podemos fazer nada sem Ele, sabe? Mas Ele não faz a nossa parte. Sempre digo que somos parceiros de Deus. Ele tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Não posso fazer a parte dele e Ele não vai fazer a minha parte. Pensar as coisas de propósito. Não tem que pensar em tudo que vem à sua cabeça. Você pode pensar as coisas de propósito e você deve pensar de acordo com o que você quer ter na sua vida, sabe? Não de acordo com o que você tem. Talvez você não goste de suas circunstâncias agora, então só pensa nelas o tempo todo e fala delas o tempo todo. Pensa nelas, fala delas, pensa nelas, fala delas. Quer saber, elas vão ficar exatamente do jeito que estão. Mas se você quer que suas circunstâncias mudem, você ora e pede a Deus para trabalhar em você nesta área. E então você renova sua mente nesta área e você muda a maneira como você fala. E então, o primeiro pensamento de poder sobre o qual vamos falar é um que acho muito importante, chamado: eu posso fazer o que eu preciso fazer na vida através de Cristo. Tem tantas pessoas que dizem: eu não consigo, eu não posso. E uma das desculpas é que é muito difícil. Não posso porque é muito difícil. Bem, Deus diz em Filipenses 4:13: eu tenho força para todas as coisas em Cristo que me capacita. Estou pronto para qualquer coisa e igual a qualquer coisa através daquele que infunde força interior em mim. Sou autossuficiente na suficiência de Cristo, Filipenses 4:13. Então pense nisso. Eu digo que milagres vêm do conseguir e não do eu não consigo.
Vamos tirar o eu não consigo do nosso vocabulário e dizer eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Sabe, quando você tem um desafio que não está esperando, não diga eu não consigo suportar isso, não consigo fazer isso, eu não consigo aturar, eu não consigo mais lidar com isso. Porque a Bíblia diz que Deus nunca permitirá que venha sobre você mais do que possa suportar, mas com cada tentação Ele também fornece a saída. Então, o que quer que surja em seu caminho, você pode lidar. Caso contrário, isso não viria na sua direção. Deus não vai permitir que venha sobre você mais do que possa suportar. E a primeira coisa que precisa fazer quando tem uma situação desafiadora na vida, a primeira coisa que precisa fazer é orar. Deus, não posso fazer isso sozinho, mas sei que através de você eu posso fazer, porque sua palavra diz, eu posso fazer todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Não se permita ter pensamentos como, eu já não aguento isso mais. Se isso acontecer comigo mais uma vez, eu vou parar e vou desistir. Não profetize seu futuro assim. As palavras que você disser agora será a vida que viverá amanhã. É muito importante dizer o que você quer, não dizer o que tem. Em Marcos 11, a Bíblia diz, se você falar com o monte e disser para se mover, ele se moverá. Isto é um exemplo. Claro, não estamos falando de um monte físico, mas de um monte de problemas na sua vida. Na verdade, ele está dizendo, fale com seus problemas. Bem, o que fazemos é falar dos problemas em vez de falar com os nossos problemas. E temos de falar o que a palavra de Deus diz. Passei os últimos dias falando sobre pensamentos. O que quer que esteja em seus pensamentos sai da sua boca. A Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se as coisas não mudarem, logo vou desistir. Não fale desse jeito. Livre-se das suas desculpas. Quando surgem coisas que são desafiadoras para nós ou novas que nunca fizemos ou que não queremos fazer, acabamos dando desculpas. Bem, aqui estão algumas desculpas que damos. Isso vai ser muito difícil. Esta é a primeira vez, é muito difícil. Sabe no que eu acredito? Acredito que somos ungidos para coisas difíceis. Eu creio que, como filhos de Deus, podemos fazer coisas através dele que ninguém mais poderia fazer. Outra desculpa é eu não tenho tempo. Eu não tinha planejado isso hoje. Quer saber? Várias coisas surgiram na vida de Jesus que ele não planejou. Precisamos ter a capacidade de nos adaptar e ajustar e estar prontos para qualquer coisa. Para qualquer coisa, não importa o que seja. Eu não planejei isso hoje. Eu não vejo como isso vai funcionar. Essas são outras desculpas. Não tenho vontade. Cara, esse é um grande problema. Eu tenho muitos problemas pessoais para me envolver nisso agora, sabe? Não sei como posso fazer isso. Eu nunca fiz isso, nem conheço ninguém que já tenha feito isso, sabe? Bem, quem disse que você não pode ser o primeiro a fazer alguma coisa? Sabe, quando Deus me chamou para ensinar a palavra há 45 anos, havia poucas mulheres ensinando a palavra de Deus. Essa foi uma das coisas que as pessoas me disseram, as mulheres não fazem isso. Bem, por que Deus me chamou para fazer se as mulheres não fazem isso? Eu disse, as mulheres não fazem isso e ele me lembrou que sabia qual era o meu sexo quando me chamou. E tenho feito isso há 45 anos, então acho que as pessoas estavam erradas e Deus estava certo. Deus usa quem Ele quer, Ele usou até uma mula para falar com o profeta uma vez. Tudo o que temos a fazer é estar disponíveis. Honestamente, você nem precisa ter tanta habilidade, só diz, Deus, aqui estou eu, envia-me. Eu quero fazer o que você quer que eu faça na vida. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Outro grande problema. Eu tenho medo. Esse é um outro grande problema. Outro grande problema. Eu estou com muito medo, bem? Quem disse que você não pode fazer com medo? Sabe, a palavra medo significa fugir ou levantar voo. Não é sobre você ficar nervoso, apavorado ou tremendo, suando. Medo significa fugir de algo. E coragem é, na verdade, agir diante do medo. Só porque você sente medo não significa que não pode fazer o que Deus está lhe pedindo para fazer. Sabe, teve muitas vezes que eu senti muito medo, mas apenas fui um pouco mais fundo, eu fui em frente, fiz o que Deus me pediu para fazer. E é incrível o que você pode fazer se não deixar o medo te parar. E esse é exatamente o propósito do medo. Parar você, te impedir de seguir em frente na vida. O segundo pensamento do qual falaremos é Deus me ama incondicionalmente. Cara, se você sabe o quanto Deus te ama, isto te dá confiança.
e também te dá coragem, acrescenta alegria à sua vida. Deus te ama incondicionalmente. A Bíblia diz lá em Efésios que, assim como em seu amor ele nos escolheu, e na verdade nos escolheu para si mesmo, para sermos seus em Cristo. Deus propositadamente te escolheu, ele não ficou preso a você de propósito. Não ficou preso com você sem poder fazer nada. Deus escolheu você para si mesmo. Ele tem um grande plano para a sua vida. Tem pessoas que precisam ouvir o que estou dizendo hoje. Deus tem um grande plano para a sua vida e você diz: bem, Joyce, eu acreditei nisso, mas eu cometi tantos erros e fiz tantas coisas erradas e acabei desistindo. Eu não acredito mais que algum dia terei uma vida boa, cometi muitos erros. Bem, você está acreditando nas mentiras de Satanás, não no que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que quando pecamos, se admitirmos nossos pecados e confessarmos, ele não somente vai nos perdoar, mas levará nossos pecados para tão longe quanto o leste está do oeste, e veja isso, e ele não se lembrará deles mais. Uau, isso é muito bom. Então, quando você ora e pede a Deus que te perdoe por algo, ele te perdoa e esquece. Então, se você voltar no dia seguinte e falar com ele sobre isso, estará falando de algo que ele nem se lembra mais. Deus te ama incondicionalmente, e isso não significa ver quantas coisas estúpidas podemos fazer de propósito, mas precisamos saber que Deus, ele nos ama. O próximo pensamento de poder é: eu não viverei com medo. Não saia por aí dizendo: eu tenho medo disso, tenho medo daquilo, medo disso, medo daquilo. Mas Joyce, eu estou com medo. Pare de falar essas coisas. Comece a dizer: eu não terei medo. Se disser algo muito tempo, você começa a acreditar, e no minuto em que acredita, aquilo começa a acontecer na sua vida. Uma das formas pelas quais aprendemos a crer na palavra de Deus é declarando a palavra de Deus. Fala em voz alta, você acredita mais no que você ouve do que em qualquer outra pessoa, e então declare a palavra: eu não vou viver com medo. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e uma mente sã. A Bíblia Amplificada diz que uma mente sã é uma mente calma e bem equilibrada, é uma mente de disciplina e autocontrole. E não é bom ter uma mente de disciplina e autocontrole? Quando pensamentos errados entrarem na sua mente, você pode se disciplinar e derrubá-los e escolher pensar em algo que vai te beneficiar na sua vida. Há pensamentos cheios de morte e pensamentos cheios de vida, e você pode ministrar vida a si mesmo, tendo bons pensamentos. E você pode ministrar a vida a si mesmo e a outras pessoas apenas dizendo coisas boas. Provérbios 18:21 diz: o poder da vida e da morte estão na nossa língua, e os que a satisfazem devem comer o fruto dela para a vida ou para a morte. Uau! Eu acho que é daí que vem a afirmação: você vai engolir essas palavras. Porque literalmente nos alimentamos das nossas próprias palavras, e esta tem sido uma parte muito importante da minha vida. Realmente aprender a falar a palavra de Deus. Muitos anos atrás, quando, bem antes que eu ouvisse alguém ensinar sobre o poder da língua, eu era uma pessoa muito negativa, cresci em circunstâncias negativas, eu tinha sido abusada e maltratada. Me casei com o primeiro homem que apareceu porque achava que ninguém iria me querer, e ele abusou de mim por mais 5 anos, vadiando com outras mulheres, não trabalhava e nunca supriu a nossa casa. Então, quando eu tinha 23 anos de idade, realmente não consegui me lembrar de algum dia ter sido feliz. E tantas coisas decepcionantes aconteceram na minha vida que eu acabei me tornando negativa. Cheguei ao ponto de pensar que se eu não acreditasse em nada, se não esperasse nada de bom acontecer, não ficaria desapontada por não acontecer. E eu já estava convencida de que coisas ruins aconteceriam antes de acontecerem. Isso é chamado de maus presságios na Bíblia. Todos os nossos dias têm se tornado ansiosos e miseráveis pelos maus presságios, por esperarmos algo ruim. Temos que acreditar que coisas boas, não coisas ruins, vão acontecer. Bem, Joyce, se eu acreditar que algo bom vai acontecer e aí não acontece, acredite no dia seguinte. E então, Deus começou a tratar comigo que eu precisava parar de ser tão negativa, e eu sentia que estava realmente me esforçando para ser positiva. Eu, estava trabalhando nisso com o Senhor, e eu estava tentando ser positiva, e 6 meses depois achava que não tinha alcançado nenhuma mudança na vida. Então fiquei reclamando com o Senhor, e eu disse: eu tenho sido realmente positiva e eu não tenho dito coisas negativas e nada mudou.
E cara, Deus mudou minha vida com uma frase. E ele disse: você não tem dito coisas negativas, mas você também não tem dito nada de positivo. E foi aí que aprendi sozinha, apenas comigo mesma e com Deus, o poder das confissões positivas. E não estou falando de um evangelho, declare, reivindique, no qual muitas pessoas ficam dizendo: eu vou ser um milionário, e aí você se torna um milionário um dia, sabe? Eu estou falando de confessar a palavra de Deus. Isso está em toda a Bíblia. Parte de meditar na palavra é sussurrá-la junto da sua respiração suavemente. Então precisamos declarar a palavra de Deus. Não sair por aí dizendo: tenho medo, eu tenho medo. Diga: eu não vou ter medo. Deus criou você para aventuras. Mas se você tem medo, você nunca terá nenhuma aventura. Sua vida será sempre monótona e chata. Se fizer a mesma coisa sempre, o tempo todo, ficará entediado com a vida. Aprenda a se antecipar. Quando pensamentos de medo vierem à sua vida, aprenda a se antecipar a eles. Precisamos fazer a mesma coisa com medo, temos que nos antecipar. E quando o medo tentar entrar, você tem que se antecipar e dizer: não, eu te peguei, o diabo está mentindo para mim e eu não vou ter medo. O que um homem pode fazer contra mim, se Deus é por mim, quem pode ser contra mim? Você precisa estudar muitas dessas escrituras sobre não temer. Eu não temerei nenhum mal, disse o rei Davi. Acho que ele estava fazendo uma declaração sobre algo que ele faria. Eu não vou ter medo. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra mim? Eu posso fazer todas as coisas em Cristo, que é a minha força. Deus me ama incondicionalmente e eu não vou ter medo. Com certeza você já pode começar a ver a diferença que isso fará em sua vida. Isso não é algo que você faz só uma vez, mas você gasta um pouco de tempo todos os dias confessando a palavra e dizendo as coisas que Deus fala e que você ainda não tem na sua vida, mas que você quer ter, e está profetizando no seu próprio futuro. Você vai ter amanhã o que você fala hoje. Agora, não estou dizendo que se você disser algo amanhã receberá, mas estou dizendo que se começar a falar coisas positivas em algum lugar do seu futuro, essas coisas positivas começarão a acontecer.